Isso aí. Aí. Ó, aparece logo uma mensagem aqui, cara. Interessante, hein? Muito legal. É isso aí, gente. Sejam todos bem-vindos. Vamos, vamos esperar mais uns 2 minutinhos e a gente já. Os dois. Uns 2 minutinhos e a gente já começa. A Aline também entrou. Oi, senhora Aline, tudo bem com você? Senhor, né? Tudo bem, graças a Deus. Ah, muito bom, muito bom. É isso aí, é isso aí. Vamos dar início, Tieme? O que você acha? Você? Vamos sim, até porque muitos avisaram, né, que iriam ter que assistir depois, então tá tranquilo. Bora começar. Legal, legal. Então vamos dar início. Já aproveitando o ensejo, hora para nós começarmos, dona Tieme. Vamos orar, galera. Deus, nós te agradecemos por mais um encontro da partilha que o Senhor nos proporcionou, que o Senhor preparou. Pai, nós oramos e te agradecemos por esse dia, primeiramente, te agradecemos por cada pessoa que está aqui, cada família também aqui representada. Oramos por aqueles que não puderam acessar agora, mas oramos para que essa gravação venha também falar com eles. Pai, fala aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que queremos. Que a revelação sobre ti venha ficar cada vez mais clara através da sua palavra. Senhor, usa o Léo conforme a tua vontade, que tudo venha colaborar para o bem, Senhor, e que essa palavra venha cair em boa terra em nossos corações. Em o nome de Jesus eu já te agradeço. Amém. Amém, amém. Gente, mais uma vez, boa noite. É bom estar aqui com vocês novamente. Ficamos uma terça-feira aí de folga. E dessa vez a gente volta com tudo, hein? Começando mais uma série. A primeira foi muito legal. Ó, o Já também acabou de entrar. É nóis, Já. Ah, e vamos dar continuidade. Como nós havíamos conversado, essa nova série nós vamos começar o Evangelho de João. Na realidade, se a gente parar para analisar todo o Evangelho de João, a gente vai ficar por bastante tempo. Então, conversando com a TM, conversando entre a gente resolveu dividir o Evangelho de João em algumas partes. E essas partes a gente vai fazer séries. E essa primeira série de mensagens em João, de estudos em João, nós vamos chamá-las de Encontros com Jesus. Ah, e é bem pertinente esses encontros com Jesus, porque se nós vamos tentarmos, né, estudar um capítulo por dia, ah, nós vamos reparar que do capítulo 1 ao capítulo 8 de João, há vários encontros de Jesus.
né? E esses encontros são únicos, nós vamos conversar sobre isso. Então, nós vamos ficar aí nas próximas 8 terças-feiras falando sobre encontros que Jesus teve no Evangelho de João. A nona, que eu já estou ansioso para acontecer logo, vai ser presencial. A última presencial que teve foi muito bom, foi um povinho bem bacana, fora que nós estávamos com algumas pessoas online também. Então, foi muito top, foi muito top. Eu já estou ansioso já para o nono, já. Vamos pular? Você acha que nós começar com presencial e depois a gente... Não é? Mas enfim, então vamos lá. Gente, então nós vamos estudar o Evangelho de João. Antes da gente entrar mesmo, é bom a gente passar uma introdução sobre esse Evangelho, né? Esse Evangelho de João, ele foi dado a autoria para João, né? A tradição diz que quem escreveu esse Evangelho foi o apóstolo João. Não há lugar nenhum que diga que foi o apóstolo, dentro do Evangelho, que foi o apóstolo João que escreveu, mas a tradição deu a ele a autoria desse livro. Na Bíblia Sagrada, nós temos 4 evangelhos, assim chamados. Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um foi escrito para um público em específico, ou com um propósito em específico. Se a gente for ler Mateus, por exemplo, você vai perceber que Mateus faz questão, né, de já começar logo da genealogia e faz menção de cumprimentos de profecias, porque o público de Mateus ali era os judeus da época, que estavam se convertendo e precisavam ter entendimento sobre Jesus. Então, ali Mateus faz questão de provar que Jesus ele é de fato o Messias. Então você vai ver que ele o Rodrigo escreveu uma mensagem aí também. Rodrigo, é nóis, estamos junto. Gente, antes de eu continuar aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Eu estava conversando com a Tiane e às vezes vai gerar muitas dúvidas. Então, qualquer coisa vocês vão escrevendo as dúvidas de vocês aqui no chat, tá? Para não esquecerem. E aí eu vou discorrer o ensino. Se for algo relacionado ao ensino, você pode abrir a sua câmera, levanta a mãozinha aí, dá um sinalzinho, você tem total liberdade aqui para falar. Mas se surgir alguma curiosidade, e vão surgir várias curiosidades em cima do que nós vamos estudar aqui, que você perceber que vai fugir um pouco do tema, escreve aí no chat, e aí depois do estudo a gente vai tentar terminar aí uns 20 minutinhos antes para a gente conversar sobre essas dúvidas, tá bom? E aí, logicamente, se eu ver que algumas dessas dúvidas vão ser respondidas ao longo, né, da série, é capaz de deixar você um pouquinho na curiosidade para você acompanhar até o fim dessa série de mensagens. Tá bom, gente? Belezinha? Então, a gente faz assim, tá? Então, voltando. Então, são 4 evangelhos. Os 4 evangelhos têm um propósito e um público específico. Então, a gente percebe que Mateus, ele faz questão de fazer menções a algumas profecias que que apontam para Jesus como o Messias, porque o seu público é mais judaico, né? Mateus era o cobrador de impostos, né? Então, ele faz questão de provar que Jesus é o Messias, aqueles que o povo estavam esperando. Já Marcos, o público dele é um pouquinho diferente. Apesar de nós vermos semelhança entre Mateus, Marcos e Lucas, Marcos, ele tinha um outro propósito. Marcos estava introduzido em Roma, um contexto mais romano. Então, o Evangelho de Marcos é como se fosse uma comparação de grandeza entre Jesus e o César. Então, você vai ver um evangelho mais de ação, ele enfoca muito nos milagres. Jesus servindo o povo naquela época, o imperador tinha o título de servo maior, né? Que era meio que uma ironia, né? Porque de servo o imperador não tinha nada. Então, ele faz questão de mostrar as obras de Jesus, os milagres, para mostrar que ele é um servo, o servo, de fato, o rei servo.
Já Lucas, a gente percebe logo nos primeiros versículos que o alvo dele é o seu amigo Teófilo. Ele escreve um evangelho totalmente detalhado, mais aprofundado, para provar que Jesus é o homem perfeito. E ele escreve especificamente para o seu amigo Teófilo. Só que ele sabia que as cartas, quando eram enviadas para a Grécia, por exemplo, elas paravam em bibliotecas, elas eram copiadas, o governo fazia uma cópia, etc. Então, por fim, o Evangelho de Lucas acabou sendo um meio de evangelização dos gregos. Já João, ele tem uma mensagem um pouco mais universal. Quando João escreve esse livro, lá em 80, 85 depois de Cristo, João ele está exilado na ilha de Patmos e ele começa a escrever o Evangelho e ele termina nas suas 3 cartas que estão lá no fim da Bíblia. E João ele apresenta Jesus de uma maneira muito mais aprofundada, né? Você percebe que os primeiros versículos de João, quando nós entrarmos aqui, já mostram uma profundidade maior sobre Jesus, que está além do que o povo aguardava. E aí, se você percebe, por exemplo, Marcos, Lucas e Mateus, eles seguem praticamente uma ordem cronológica dos fatos, né? Mateus e Lucas buscam a genealogia para provar a descendência de Jesus, o cumprimento das profecias. João não. Enquanto Mateus e Lucas buscam a genealogia a partir da humanidade, né? Vai desde Adão, o outro desde Abraão, não é? Já João não. João ele já começa dizendo assim, olha, esse Jesus que eu vou apresentar para vocês no meu evangelho, ele é antes de qualquer descendência humana. Ele vai além da nossa compreensão. Então, enquanto alguns começam a partir da genealogia humana, João começa a partir da eternidade. Ele vai muito além disso, não é? E, por fim, esse evangelho acaba se tornando diferente dos demais. E relatando, inclusive, algumas passagens que não tem em nenhum dos outros evangelhos. Se você reparar, por exemplo, Marcos, Mateus e Lucas, muitos se assemelham e as histórias se repetem, apesar de que eles têm as suas singularidades também, os seus textos singulares, como o Lucas, as parábolas, enfim. Mas João, em específico, ele faz questão de mostrar encontros que Jesus teve de uma maneira profunda, revelando a humanidade de Jesus e, ao mesmo tempo, revelando a divindade de Jesus nesse encontro. Está aí o título da nossa série, Encontros com Jesus. Porque Jesus ele estabelece encontros com algumas pessoas e nesses encontros, aqui em João, ele logo se revela como o Messias, como o Salvador do mundo, até mesmo como o próprio Deus, ou a sua aproximação com Deus. E é sobre isso que nós vamos tratar. Amém, gente? Então, tá todo mundo aí? Tá todo mundo bem? Puderem dar um sinalzinho aí no chat, um joinha, tá? Se tiver já dúvidas, vocês já podem manter. Espero que não, né? Nós estamos na introdução. Aí, se tiver, já vão dando um sinalzinho aí para vocês se manterem acordados, hein? Por favor. Então, vamos entrar em João. João, capítulo 1. Você está com a sua Bíblia aí, smartphone, onde tiver a sua Bíblia, vamos abrir. João, capítulo 1. Antes de nós entrarmos aqui em João capítulo 1, eu quero dizer para vocês o tema do estudo de hoje. Se essa série de mensagens é sobre encontros com Jesus, a primeira não poderia ser diferente do que o tema Prazer, Jesus. Vamos tentar analisar esse capítulo 1 como se o próprio Jesus viesse aqui e e fizesse uma apresentação dele para nós. Porque assim, bom, vamos lá. Todo mundo aqui, eu acho que é crente ou já teve um contato com o cristianismo, tem algum entendimento. Então, sabe alguma coisa sobre Jesus, certo? Amém?
Mas o quão profundo é o seu conhecimento sobre Jesus ou ah, o quanto o próprio Jesus se apresentou a você? Eu vou usar um exemplo aqui, ó. Eu, por exemplo, eu gosto muito de futebol. Eu gosto de futebol. Hoje, infelizmente, Deus me aposentou, mas eu gosto muito de futebol. Se você me perguntar, eu já sou mais velho, quem foi Romário, Ronaldinho, Ronaldo, esses caras, eu vou saber contar para você a ficha completa. Eu sei a carreira do Romário, eu sei a carreira do Ronaldo, do Ronaldinho, enfim, eu sei. Eu tenho assim, esse conhecimento dos caras, não é? Que a gente vê na televisão, a gente sabe, né? Hoje em dia é o badalado Neymar, então a gente sabe que o cara gosta de festas e ele é rico, ele joga em tal time, enfim, a gente tem um conhecimento raso que é passado para nós, né? Através das telas, enfim. Só que se você me perguntar, Léo, no profundo, qual é o caráter do Romário? Sei, não tenho uma convivência com o cara. Na realidade, eu nunca conversei com o cara. Alguns dizem que é arrogante, outros dizem que é humilde, mas e o meu contato? Que contato que eu tive com ele? Não é? Ou se você chegar agora para um desses atletas que eu mencionei e falar para eles assim: vocês conhecem o Léo, mais conhecido como Leozeira, lá em Cosmópolis, é capaz deles virarem para a pessoa e falar: eu não sei nem onde fica Cosmópolis, eu não sei nem onde fica essa cidadezinha pequenininho. Oi, Regiane, seja bem-vinda, tudo bem? Saudades de você, minha amiga. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Bom, bom. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem por aí? Tudo na paz? Tô vendo que você tá trabalhando. Muito trabalho, graças a Deus. Muito Mas bom. ainda bem consegui entrar aqui com vocês. Glória a Deus. Muito bom. Então, como eu estava falando, então se vocês perguntarem para essas pessoas quem é o Léo, eles vão falar, mas que Léo? Que Cosmópolis? Talvez eles virem e falem, eu nem sabia que existia uma cidade chamada Cosmópolis. Quem dirá Léo? Porque, de fato, é uma via de mão única. Eu tenho conhecimento pelo que eles me passam, mas eu não tenho um contato, eu não tenho uma aproximação. Enfim. Diferentemente fosse, por exemplo, se eles aparecessem aqui em casa e se apresentassem para mim, contassem para mim a sua história e revelassem para mim o seu caráter. Então a gente começaria um relacionamento e se tornaríamos amigos. É assim que se começa uma amizade e até uns relacionamentos, à base do conhecimento profundo um do outro. Se bem que hoje em dia os relacionamentos não estão tendo mais tanta profundidade assim. Porém, é assim que as coisas funcionam, certo? Amém? Então vamos supor não, que é a realidade, que Jesus esteja em nosso meio agora e ele vai se apresentar para nós. Se a gente pudesse interrogá-lo ou perguntar para ele: Jesus, quem é você? De onde você veio? Como que eu posso me aproximar de você? Não é? Como ele seria apresentado? Ou melhor, como as suas fiéis testemunhas, como o apóstolo João aqui, apresentaria esse relacionamento profundo que ele teve com Jesus. Aliás, é no Evangelho de João que o próprio autor se considera como o discípulo amado de Jesus. Veja bem, não que ele era o mais amado, né, como alguns falam, né, que ele era o mais amado. Não, não é isso. É que ele se sentia amado por Jesus a ponto de escrever o discípulo a quem Jesus amava. Olha que bonito. Imagine nós, se nós tivéssemos condições de dar testemunhos para as pessoas, o quanto nós nos sentimos amados por Jesus ou por Deus. Na verdade, se você pudesse escrever um relato, será que você escreveria o quanto você se sente amada por Jesus? João, ele tinha uma intimidade tão profunda a ponto de se apresentar como aquele discípulo a quem Jesus amava. Interessante isso, né? Então vamos lá? João, capítulo 1, primeiro versículo. Nós vamos ler
até o 12 para começar, tá bom? E a gente vai trabalhar aqui. No princípio, a minha versão é a NVI, tá, gente? No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha só que início interessante do evangelista João, não é? Você vê, como eu disse para vocês na introdução, ele já aumenta o nível de profundidade aqui, não é? Ele já começa respondendo: João, quem é Jesus? Ou Jesus, quem é você? Eu sou o Verbo de Deus. Primeira coisa que ele fala: eu sou o Verbo de Deus. E aí, quando a gente pega o Verbo de Deus, a palavra de Deus, aqui o Logos, né? Esse Verbo de Deus, ela tem uma conotação de autoridade máxima de Deus. A autonomia e o poder de Deus estava nele. Então, ele era o Verbo, a voz de comando, a palavra de Deus, a autoridade imposta por Deus era o próprio Jesus. E ele começa dizendo, e no início era aquele que é a palavra, o ato da criação. Se você for em Gênesis, Deus fez todas as coisas através da sua palavra. Ele disse e acontecia. O poder, a autoridade que estava nas palavras de Deus ali no ato da criação se referia a Jesus. Então, se Jesus pudesse dizer para você quem era ele, de imediato ele diria: eu sou o Verbo de Deus. Eu sou a palavra de Deus. E aí há algo interessante aqui, né? Porque se você perguntasse para o evangelista João, evangelista, para você, o que é a palavra de Deus? Talvez ele nos responderia: bom, a palavra de Deus é Jesus. Aí você está falando assim: ah, não, Léo, então você está entrando na onda do que está surgindo aí, de que a Bíblia não é a palavra de Deus? Não, não estou dizendo isso. A Bíblia, ela é a palavra de Deus porque ela testifica da palavra de Deus, do Verbo de Deus, da autoridade que é o próprio Jesus. Então, prazer, vamos supor que é Jesus falando: prazer, eu sou a palavra de Deus. Rapaz, aí você diria para ele: bom, se você é a palavra de Deus, então quer dizer que você estava com Deus? Sim, ele responderia para nós. Eu não só estava com Deus, como eu sou Deus. Olha só que interessante isso. Né? E aí já geraria na nossa cabeça algumas dúvidas. Como assim? Bom, ele era a palavra de Deus, ele estava com Deus, mas ele era Deus. E aí já surgiria a primeira dúvida na nossa cabeça. Que aí a gente chama do mistério da Trindade. Mas eu não vou comentar agora sobre isso. Segura aí que mais para frente a gente vai falar sobre isso também. Tá? Mas o que a gente precisa saber aqui, Jesus se apresentando para nós, ele diria: prazer, eu sou a autoridade que fez todas as coisas e criou todas as coisas. Rapaz, sério? Sim. E eu só pude fazer todas essas coisas e ter a autoridade de Deus e a palavra de Deus porque eu sou Deus. Aí você viria e falar: mas você está me dizendo então que você que está aqui conosco, é o próprio Deus? Ele diria assim: eu sou o próprio Deus. E não só sou o próprio Deus, como eu sou
a causa de todas as coisas terem sido criadas. Olha que profundidade que nós estamos aqui. Mais uma vez, qualquer coisa, se tiverem dúvida, gente, pode perguntar, tá? E ele está dizendo aqui, olha, todas as coisas foram feitas por meu intermédio, e por causa desse meu intermédio, elas estão interligadas a mim, porque eu sou a vida, como está descrito aqui também, não é? Ou seja, é que nem o que nós comentamos num encontro passado. Quando a gente vai lá para a carta que Paulo escreve a Colossenses, parece que Paulo tinha acabado de ler João, porque Paulo fala assim, olha, ele é que sustenta todas as coisas estão sendo sustentadas por ele. Ele está falando de Jesus. O que isso quer dizer? Que até para a gente estar vivo, a gente precisa ser sustentado por ele. Nem para viver sozinho a gente consegue. Toda a criação, todo ser vivo, todas as espécies, toda a criação, todo o universo, todos os planetas, toda a imensidão da criação só está de pé e só está viva porque ela é sustentada pelo Cristo. É isso que está querendo dizer. Essa é a profundidade. Aí você diria assim, e os ateus? Os ateus também não estão vivos? Sim, eles estão vivos porque ali há misericórdia de Deus. Nós estamos vivos? Sim, porque Deus está nos sustentando vivos. Não é à toa que até a palavra de Deus diz, né? Que quem tem o poder de tirar e dar a vida, quem que é? É Deus, certo? Deus é que tem o poder de dar e de tirar a vida. E o ato criador, lá no início de todas as coisas, partiu de Jesus. Porque ele é o verbo de Deus. Ele é a autoridade de Deus. Ele estava lá e foi ele que deu a continuidade à vida. Amém? Até aí, beleza? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Dona Regi, gostaria de falar alguma coisinha? Não? Tá suave? Qualquer coisa, você me corrige aí, hein? Tamo junto. E aí ele falaria, olha, em mim estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotarão. Lembra quando eu disse, se vocês não estavam aqui, assistam os vídeos que estão lá no comentário do grupo, porque foi bem bacana. Lembra que eu disse para vocês que eu me apeguei a uma ideia de Einstein, de que na realidade o mal não existe, e o que existe é a ausência do que é bom, e assim a gente tem o entendimento do que é mal, e quando o homem rompe com Deus, então o homem rompe com a fonte de bondade, então o que lhe resta é a morte, não é? É o que há de ruim, é por isso que a gente vê as atrocidades e aonde o mundo está sendo levado, não é? O Evinho deu um sinal aí. Fala, Evinho, como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Qualquer coisa, se quiser falar alguma coisa, aparece aí a câmera, tá bom? Tamo junto. Então, lembra quando eu disse isso para vocês? Que na realidade o mal, ele não existe. O que existe, na realidade, é a ausência do que é bom. O bom. E Deus, ele é o bom e o perfeito. Essa mesma ideia também se acrescenta na luz. Na realidade, as trevas só é existente porque há ausência de luz. Logo, não tem como ter trevas aonde há luz. Então, por exemplo, eu estou num quarto. Ele pode ser o mais escuro e o mais fechado possível. Se eu entrar com uma luz aqui, uma luz forte, claro, um holofote, colocar aqui no teto do quarto, não há mais possibilidades de haver trevas. Certo? Então, elas não podem derrotar a luz. A luz, ela é superior porque as trevas só existem na ausência de luz. Então, aí Jesus está dizendo assim, olha, eu sou a luz que brilha nas trevas. No mundo onde está em trevas, e aqui as trevas a gente pode traduzir ou interpretar como tudo que há de ruim, aonde o Messias, aonde Jesus está, aonde a luz está,
não há possibilidade de trevas e de escuridão. Pelo contrário, quanto mais ele está presente, quanto mais nós nos aprofundarmos nele, mais haverá luz e ausência de trevas. É por isso que a palavra de Deus diz que nada fica oculto, não é? Nada fica oculto a Deus, aos olhos de Deus. Não tem como ocultar nada. Aí eu lembro quando eu era menorzinho, né? As irmãs mais velhas da igreja usavam esse versículo. Toma cuidado, você não pode ficar pecando não, porque Deus revela as coisas, hein? Nada fica oculto, hein? Nada fica oculto a Deus, né? E a gente tinha um medo danado disso. Só que na realidade, o que esse versículo quer dizer é que nada fica escondido. As trevas não têm mais poder porque Jesus está no lugar. E aonde Jesus está, não há espaço para escuridão, trevas ou, enfim, acobertamento. É por isso que quando a gente se converte a Ele, Ele revela a nossa máscara, como a nossa máscara cai. E a gente começa a ver quem nós somos de verdade. Não para nos envergonharmos, mas para a gente reconhecer o quanto nós precisamos dele, sabe? Então a gente começa a ver as nossas imperfeições, os nossos pecados, quem nós somos de verdade, as nossas dificuldades, e a luz começa a entrar e a revelar isso para nós. Só que essa luz que entra e revela, ela também transforma, ela limpa, ela renova. E Jesus está dizendo, olha, prazer, eu sou o Deus que estava no início, eu que sustento e seguro a vida. E eu escolhi vir para o meio de vocês e ser luz para vocês. E essa luz tem a intenção de acabar e derrotar com as trevas que habitam no meio de vocês. Essa é a primeira apresentação que a gente vê aqui. Já na sequência, a gente vê uma apresentação de um homem chamado João. O que foi? Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Gente, perdão, voltei. A Stephanie veio falar aqui comigo que o vô dela parece que sofreu um acidente lá, machucou o braço, aí ela vai lá atender, socorrer e levar ele para o hospital, tá bom? Então, quando vocês puderem, orem por eles para que tudo dê certo. Amém, gente? Desculpa aí o corte, tá bom? Então, a primeira apresentação então que nós temos de Jesus é essa. É o impacto. Né? Imagine você, se você está de cara com um homem e esse homem vira para você e fala, prazer, eu sou o próprio Deus. E eu não sou só o próprio Deus, sou eu que estou sustentando a sua vida e a vida de todos os seres vivos e de toda a criação. E não é só isso também, eu estou aqui agora e eu vim para revelar, eu vim para trazer luz, eu vim para clarear e acender as coisas. E aí, na sequência, o evangelho vai falar de um homem. E esse homem é João. Não João o evangelista, mas é João aquele que a palavra diz que é a testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. É interessante nessa missão de João, né? Porque ele veio para testificar acerca da luz. Só que é interessante que até então, até o momento aqui, ele ainda não tinha visto a luz. Vocês concordam comigo? Nós vamos ver mais para frente, por exemplo, se você olhar depois lá no versículo 29, você vai ver que é bem nessa parte que João tem um encontro com o Messias. Ele fala, olha, eu mesmo não o conhecia, mas aí está o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então ele se apresenta ali. Só que até então ele não tinha conhecimento de Jesus. Só que ele já estava testificando sobre o Messias. Ele já estava testificando que viria alguém que iria limpar a luz, ou melhor, ia limpar a luz, ia tirar as trevas, ia ser a luz do mundo, e que todo aquele que cresce neles iam ter vida. E João pregava, assim, João vivia no deserto, e João pregava e fazia essas coisas. E aí, só um adendo aqui, um parêntese, você já parou para analisar quantas pessoas
nos testificam de Jesus, mas elas mesmas ainda não viram Jesus? Vocês já pararam para pensar nisso? E aí eu falo até para um testemunho particular, né? Quantas vezes nessa minha jornada igrejeira eu preguei ou falei de Jesus sem ao menos ter conhecimento de fato dele, né? Eu testificava, eu falava acerca de Jesus, mas até então eu não vivia aquilo que a gente pregava, que eu pregava. Interessante isso, né? Só esse adendo aí. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Vocês estão acompanhando? Tá tudo bem aí? Vai dando um finalzinho aí, gente. O Léo, até Jó, né? Jó, falando sobre Deus, Jó, lógico, né? Ele fala, né? Eu te conhecia de ouvir falar, né? Mas depois que ele passou por toda aquela situação que a gente conhece, aí ele fala, agora eu te conheço realmente, né? De andar contigo. Então, eu acho que, assim como o João, todo filho de Deus passa por isso, né? De ouvir falar do Cristo e, de repente, ter um encontro de fato e conhecê-lo, né? É aí que faz a diferença na nossa vida. exatamente, top. Bom exemplo, Jó. E é legal que no fim a maneira como ele conhece a Deus é bem interessante, né? Ele recebe as bordoadas de Deus e no fim, agora eu sei a quem eu de fato estou crendo. Mas então João, ele testificava acerca do Messias. Olha, vocês precisam se arrepender dos seus pecados, vocês precisam se purificar. E aí João, inclusive, fazia um ato que a gente chama de batismo. Ele imergia as pessoas do rio como uma prova de arrependimento, uma limpeza dos seus pecados com o intuito de esperar o Messias. E ele fazia isso, por que ele fazia isso? Versículo 11. Porque os seus, aquelas pessoas que eram para receber o Messias, não estavam preparadas para receber o Messias. O povo de Deus, a nação escolhida por Deus lá em Êxodo 19, que é a nação de Israel, eles foram feitos com o único propósito de cumprir a missão de Deus. O propósito eterno de Deus, que é trazer Deus para o meio da humanidade e ser conhecido por todos. Lembra que a gente conversou sobre o propósito eterno de Deus? Entra lá nos vídeos e assista, que é bem interessante também. O propósito eterno de Deus. Então, a missão de Israel era essa. Só que Israel, desde lá do Êxodo até então, eles não tiveram esse encontro com o Deus vivo de fato. Eles ainda não entenderam as suas missões, a sua missão. E quando João Batista começa a pregar esse tal arrependimento, é com o intuito de trazer às pessoas uma mudança de mentalidade. Olha, se preparem porque o Messias está vindo. E esse Messias, a gente vai ver mais na frente, a pregação dele era tipo, esse Messias ele vai vir para trazer fogo. Ou é fogo de condenação, ou é fogo da esperança, mas ele veio trazer juízo, ele veio trazer fogo, ele veio trazer luz, clareza, como o próprio Jesus que nos apresentou aqui agora, né? Quando ele vier, ele vem para trazer luz a tudo aquilo que está escondido. E a tudo que está escondido, às vezes, são as máscaras, as hipocrisias da vida, os atos religiosos, né? As nossas falsas impressões e interpretações, inclusive, do que é Deus. E você percebe que João ele lida com esse tipo de pessoa, a ponto de olhar para esses estudiosos e chamá-los de raça de víboras, por exemplo. E a gente vai ver isso mais para frente. E por que eles são assim? Porque e é interessante, ou melhor dizendo, que quando a luz veio, lembram que eu disse para vocês que só há trevas na ausência da luz? Amém? Beleza? Vocês estão tudo no cômodo aí iluminado, certo? Top. Tô vendo a Regiane muito bem, tô vendo a Tieme. Agora feche os olhos, Tieme. Só há trevas, porque você escolheu fechar os olhos em meio à luz, certo? Então, quando a luz veio para o meio das pessoas, as pessoas não receberam. E por que não receberam? Porque preferiram ficar nas trevas. Tem um desenho que eu gosto pra caramba, não sei se vocês já viram, os Croods, que é daquela
menininha que vivia na caverna com a família dela, etc. E eles tinham muito medo do que tinha externo, então eles ficavam na escuridão e tal. Aí, um certo dia, a menina, ela abre a pedra da entrada da caverna, né? E ela vai lá para fora e ela vê tudo, que maravilhoso. E ela percebe que não há mais sentido viver na caverna. Ela fala, não faz sentido nenhum viver na caverna, porque aqui fora é o lugar onde se deve viver. Apesar dos perigos, das adversidades, a luz é maravilhosa. Só que a família dela prefere o que no primeiro sentido? Ficar na caverna. Eles preferem ficar na escuridão. E aí, Jesus está dizendo para mim assim: olha, prestem atenção. Olha, eu estou me apresentando para vocês. Eu sou o próprio Deus. Eu sou a luz da humanidade. Eu é que sustento todas as coisas. E se eu contar para você que mesmo eu sendo tudo isso que eu estou falando para você, o meu povo ainda não me recebeu. Eles não me quiseram. Interessante isso, né? Eles não... Como assim eles não te não, como eles não quiseram você? Como assim? Não, eles me rejeitaram, eles não me receberam. E por que não receberam a Jesus? E aí fica uma pergunta para o nosso interior, né? Por que às vezes as pessoas não recebem a Jesus de fato? Ou não o conhecem como deveriam? Ou não se aprofundam a ele, preferem ficar, por exemplo, no raso, que nem eu citei dos atletas, né, de futebol, né, que a gente tem um conhecimento apenas pelo que a gente vê na televisão e etc. Só que e o bate-papo, o tete-a-tete, não é? E aí aqui no contexto religioso, o povo não recebeu porque o povo havia substituído o próprio Deus por um outro Deus. Ah, eu tô indo rápido demais ou tá indo legalzinho? Tá dando para entender? Tá belezinha? Tá bom? Tá dando para entender, né? É que às vezes eu vou falando, às vezes vou correndo assim, né? Aí já me falaram que às vezes eu atropelo as coisas, mas se vocês verem que eu tô atropelando, vocês me dão um toque. Então o que que diz no versículo 11? Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. E por que não receberam a Jesus? Porque criaram em si uma imagem de um outro tipo de Deus. Eles esperavam uma outra pessoa. Eles esperavam um outro tipo de Messias. Eles esperavam um outro tipo de ser que viria e faria a sua vontade, o seu querer, ou fariam aquilo que eles achavam e julgavam ser certos. Então, quando Jesus veio e se apresentou para eles, prazer, eu sou o Verbo de Deus, eu sou o Filho de Deus, como o próprio Jesus diz, né? Ele fala, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Verbo de Deus, eu sou o Messias, sou eu que falo com vocês. E eu demonstro isso através da minha autoridade, não é? E você vai ver aqui a autoridade mesmo, a ponto de mostrar para nós que ele tem autoridade sobre a criação, a ponto de mandar o vento se acalmar, as águas se cessarem, ele tem o poder de multiplicar pães e peixes, ele tem o poder de expulsar demônios, fazer cegos enxergarem, mudos falarem. Então, ele demonstrou vários sinais, ele demonstrou a sua autoridade, o seu poder sobre a criação, a sua divindade, os seus ensinos. Só que as pessoas estavam cegas, ou seja, elas taparam os olhos e fecharam os olhos porque elas preferiam viver nas suas próprias trevas de conforto. Porque a luz, ela é importante, certo? Vocês acham a luz importante? Mas quem de vocês aí gosta de dormir bem aí? Quem gosta de dormir? É bom, né? A Stephanie, então, é campeã. Ela não tá aqui, eu posso falar. A Stephanie é campeã de dormir. Ali gosta de dormir, que é uma belezinha. Depois ela vai ver a gravação e vai brigar comigo. Mas para uma pessoa que está dormindo no seu conforto, imagine você naquela cama confortável, você abraçado com um travesseirinho,
um edredomzinho, você preparando para dormir. O que acontece se, por exemplo, eu acendo a luz na sua cara, Tiane? Aí, tá vendo? A reação já diz tudo. Eu não Eu fico quero. brava. Eu acho que não é só você não, viu? Todo mundo acho que ficaria bravo. Por quê? A gente está no nosso conforto, a gente está no escurinho. As trevas, de um certo modo, ela tem a sua acomodidade, o seu conforto, o seu aconchego. E às vezes as pessoas se acomodam tanto com aquilo que preferem viver nisto. E elas criam ilusões ou criam deuses para sustentar o seu conforto e sustentar o seu comodismo em meio às trevas. Então, o povo que estava ali, os fariseus, os religiosos, os estudiosos, eles criaram uma versão de Davi 2.0 misturado com Moisés. E queriam que esse cara viesse para suprir os seus desejos e os seus pensamentos. Era o que eles tinham em mente. Só que aí, quando vem Jesus em carne e osso, assim, humilde, e pregando a profundidade, tirando as pessoas do conforto e acendendo a luz na cara das pessoas, clareando elas a ponto delas se enxergarem para si mesmas e ver o quanto elas estão nuas. Lembram do pecado inicial? Quando Adão e Eva se esconderam de Deus porque estavam nus. Lembram dessa passagem aí? Né? Lá, quando o casal peca, eles se escondem. Aí Deus aparece no fim da tarde para conversar com o casal e fala, logicamente Deus sabia onde eles estavam, né? Sabia de tudo isso. E aí de repente Deus fala: "Adão, aonde vocês estão?" E a resposta de Adão é: "Nós nos escondemos porque nós estamos nu." Essa nudez não é apenas porque eles estavam peladões no Éden lá. Não era por causa disso. Essa nudez é aquilo que revela quem nós somos, sabe? O, o cru do ser humano. É aquilo que não pode esconder. Pode falar, Regiane. A Tia até falou aí, para a gente entender o contexto, hoje a gente tem a revelação completa, né? A Bíblia completa, então é mais fácil para a gente entender texto e contexto. Mas lá naquela época, eles queriam, você até falou, um Davi 2.0 misturado com Moisés, que acabasse com tudo, porque eles estavam sob o domínio de Roma. Então, o Messias para eles, que eles esperavam, era um general de guerra, né? Então, realmente, eles esperavam isso, mas aí é o que você está se aprofundando. Jesus veio nos libertar e libertar aquele povo de algo muito maior, que é o do pecado. Hoje, Que é para da nós, própria é nudez, mais né? fácil. Hoje para nós é mais fácil compreender. Mas imagina para eles, que louco. Eles esperando um general de guerra para libertá-los de Roma e veio um cara humilde e falando, eu perdoo os seus pecados. É isso. Então, assim, para a gente entender a cabeça deles também foi difícil, né? E por isso que é só o Espírito Santo mesmo para revelar, e muitos se converteram só depois que viram Jesus ressurreto, né? Então, só um adendo aí, mas você já está falando mesmo sobre isso. Acho que é essa a linha de raciocínio. Sim, com certeza. E você vê que interessante, né, Regiane? O que eles estavam esperando era uma crença baseada no seu próprio conforto. Sabe, tipo aquela realidade do super-homem? Eu espero o super-homem, mas o super-homem não existe. É como se fosse isso, porque, por exemplo, eles queriam ser libertados do jugo romano, certo? Só que se você analisar historicamente a relação da religião farisaica da época e o Império Romano, eles eram muito beneficiados com esse império. Eles tinham toda a liberdade, eles tinham todo o direito. Você vê que eles falam com Pilatos como se apresentando como o próprio amigo de César. Tipo, ué, você não vai matar Jesus? Então você não é amigo de César. O que eles querem dizer? Nós que estamos entregando para vocês, nós somos amigos de César. Não é? Tanto que o rei deles, o Herodes, ele foi colocado lá a mando do próprio César. Então você percebe que, tipo assim, eu espero o super-homem, mas tem que ser o super-homem que nunca vai vir. Porque do jeito que tá bom, e é isso que a gente quer. Só que quando Jesus vem,
e ele vem como a luz, a Bruna até escreveu aí, né? Doido demais. E é mesmo, é doido mesmo. Quando Jesus vem e clareia, ele mostra a nudez das pessoas. O mais profundo do que isso. É a intenção do coração, é o caráter. Tá vendo? É a mesma, é isso aí. É como se algumas pessoas também aguardando a volta de Jesus, mas um Jesus criado né, ao seu comodismo, né, ao seu conforto. E de fato é assim. Então aí Jesus veio, como ele mesmo diz, porque ele se apresentou aqui para nós: eu sou a luz. E aí quando ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, porque eles olhavam para Jesus e falavam: você tá louco, cara. Você é herege. Aí quando Jesus vira e fala assim: não, eu sou o pão vivo, eles falam: você tá maluco, cara? Você acha que mesmo que a gente tem que comer de você? Moisés nos deu o pão do céu. Aí Jesus vira para eles e fala: não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês. Foi Deus, e esse pão do céu sou eu. É como se eu fosse representado lá no Antigo Testamento através do pão. E aí eles viram para Jesus e fala: não dá, esse cara aí tá se metendo onde não deveria, não é? Aí quando Jesus vira para eles e começa a operar milagres no sábado, eles viram para Jesus e falam: não pode operar milagres no sábado. Aí Jesus vira para eles e fala: mas como não pode, se eu sou o Senhor do sábado? E o sábado ali, simbolizando o descanso, ele fala: eu sou o criador do próprio descanso. O Shabat, representado no sétimo dia do descanso de Deus no Éden, apontava para mim também, e descansou Deus na magnitude na criação. Então ali é a representação de tudo. Top, Tiame, exatamente. Às vezes o Maranata, às vezes se torna até egoísta. É isso mesmo. E aí Jesus se apresenta a eles dessa maneira. E aí ele veio para os que eram seus, cumprindo todas as profecias que, que Mateus testificou no seu evangelho. Amém? Ele veio para os que eram seus. Só que os seus preferiram fechar os olhos. Prefiro fechar os olhos. Ah, então a luz presente é possível que uma pessoa como eu e você possa ainda fechar os olhos e preferir ficar nas trevas, não é? Prefiro o meu conforto e quem eu sou. Só que aí tem um porém. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Mas todo aquele que o receber, a continuação do versículo 12, olha aí comigo. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aí Jesus ele para e fala: bom, vocês perceberam quem eu sou, eu contei para vocês quem eu sou e eu disse para vocês que o meu povo preferiu fechar os olhos para mim. Mas se vocês estão aqui querendo ter esse tete a tete comigo, querendo me conhecer e se crerem em mim, se o Espírito Santo tocar em seus corações e vocês crerem em mim, pronto, vocês serão considerados meus filhos. Não, aí você viraria para Deus e fala: não, peraí. Você está querendo dizer que o Criador do universo, o Senhor que fez todas as coisas, o que sustenta toda a vida, que condenou um pecador fajuto e caído como eu à morte pela minha rebelião no Éden, você está querendo dizer que se eu crer em você, a luz do mundo, se eu acreditar que você realmente é a luz do mundo, você não vai me fazer servo, mas você vai me fazer seu filho? Aí fala: é isso mesmo. Aí fala: não faz sentido. Aí fala: faz. Se você continuar em mim, eu mostrarei para vocês como isso faz sentido. Até aí, amém? Belezinha? Olha o 14. Vamos dar uma continuidade aí, meu Deus. Ó a hora, Senhor. Meu Deus, nós não vamos acabar João esse ano, Pai. Meu Deus. Vocês dão risada, né? Mas é verdade, é verdade. Deixa eu ver aqui também, que eu vi que a Sucena mandou uma mensagem aqui. E as profecias que deixava claro como seria o Messias? Pois é, tem muitas profecias que deram detalhes de como seria o Messias, como ele sofreria, tudo. Mas mesmo assim, eles preferiram ter uma outra interpretação, uma outra visão para poder abraçar o seu próprio ego e o seu próprio conforto.
Por exemplo, um trecho conhecido que é Isaías 53. Quem já leu Isaías 53 aqui? Vai falar sobre o servo sofredor, vai falar o quanto Jesus sofreu para pagar os nossos pecados, né? E lá ainda tem um trecho que fala que Deus agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. Vocês já leram esse texto? Amém? Tá lendo? Glória a Deus. Só que eles preferiram traduzir aquilo não como uma pessoa, o Messias, mas sim como a nação de Israel. Então eles olham aquele texto e enxergam aquele servo sofredor como a nação de Israel. Ou seja, olha como Deus agradou moer a gente, fazer a gente enfermar, para que a gente pudesse ser libertos e salvar o mundo. E assim eles fizeram até que e vai fazer isso até o fim dos tempos, até que o próprio Jesus se revelará a eles e eles crerão nele. Mas você entende? E, gente, isso é muito sério, porque a Bíblia é sagrada, a própria palavra diz que toda a palavra de Deus é como uma espada afiada de dois gumes. A espada afiada de dois gumes é aquelas que tem o corte para os dois lados. Eu posso muito bem utilizar essa Bíblia como vida e esperança e fazer dela a minha regra de fé a ponto de eu conhecer Jesus e se tornar mais parecido com Ele e habitar com Ele na glória e na eternidade, como eu posso pegar os textos daqui e corrompê-los e fazê-los falar aquilo que eu quero que eles falem. Eu posso pegar qualquer texto daqui e mudá-lo para que ele não diga o que está dizendo, nem fale o que está falando, mas que fale aquilo que eu quero que ele fale e diga o que eu quero que ele diga, não é? É aquele caso, né? Isso, uma revelação 700 anos, aí a Regiane disse. Então, eu posso corromper as Sagradas Escrituras. Tem um teólogo, eu não concordo muito com ele, mas eu entendo o que ele quis dizer, porque é nisso que eu estou falando. Ele está querendo dizer que, às vezes, a própria palavra de Deus deixa de ser a palavra de Deus para quem lê. Porque um ateu pode pegar a palavra de Deus e lê-la e corrompê-la de tal forma a ponto dela deixar de ser palavra de Deus e ser espada para matar e ferir pessoas. Vocês já perceberam quantas heresias e quantas igrejas, falsos mestres, falsos profetas, falsos tudos têm surgido prometendo Deus e o mundo utilizando a palavra de Deus? Isso é sério, gente. Isso é muito sério, não é? Vamos lá para o 14. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ao 16, todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas Deus, o unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Olha só que interessante aqui também a continuação do que a gente está falando. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Aqui é a conclusão. Já estamos chegando aqui na conclusão do estudo, porque infelizmente a hora já foi, né? Então a gente não vai conseguir correr muito. Infelizmente, meu Deus, eu estou perdido nesses 8 dias. Ele veio e ele habitou em nosso meio. Ele é o primeiro, o unigênito. Ele foi a inauguração. Tem um termo aqui nessa passagem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu queria comentar com vocês. Só um minutinho. Se alguém quiser ir falando alguma coisinha enquanto eu procuro aí, tá? Quiser fazer um Ô, comentário, por Léo, favor. aí eu tô sem minha Bíblia aqui agora, mas eu tenho lá escrito a referência. Mas um desses versículos que você leu, quando fala que ele habitou, a palavra no original é tabernaculou. É de Então, Deus, Edilene. Era essa passagem que eu ia falar. então é isso. Mas pode Então falar, pode por favor, continuar. me ajuda. Não, Não, por continua aí favor. seu raciocínio. É por causa lá de Israel, né? Que o tabernáculo lá com Moisés já tipificava Cristo, o que Cristo faria. Cristo é a provisão, Cristo é o sacrifício perfeito. Então,
ele tabernaculou entre nós, realmente, entre os homens. Mas pode continuar. Exatamente, Regiane, obrigado. É de Deus. Eu estava Nada. procurando, era isso mesmo que eu ia falar. Quando fala que ele habitou, ele. Ah, é isso mesmo, Bruno. Espírito Santo dirigindo as mentes. Glória a Deus. Quando a Bíblia fala que ele tabernaculou em nosso meio, é isso mesmo que você falou, Regi. É apontando lá para o que aconteceu no Êxodo, lá no fim. Naquela época não tinha o templo, tinha um tabernáculo. E esse tabernáculo, ele era móvel, ele se movia conforme a vontade de Deus. A nuvem subia, as pessoas desmanchavam a tenda e iam até onde Deus queria que elas fossem. Quando chegava, baixava a tenda e ali Deus falava através daquele lugar. Deus descia até o lugar, fazia fumaça, enfim. Tabernáculo. Quando aqui, de fato, como a Regiane falou, diz que ele veio e habitou entre nós, realmente a palavra ali significa ele tabernaculou entre nós. Ele foi o templo móvel lá de Êxodo que voltou na terra novamente. Aquela tipificação do que era o tabernáculo se fez em Jesus. E quando diz que ele é unigênito, o primeiro de muitos, é verdade, isso é verdade. Porque tudo que tinha no tabernáculo apontava para a missão de Cristo, sobre o que era Cristo e sobre a missão da salvação. A gente até comentou sobre a arca. Lembram que eu comentei sobre a arca num dos encontros? Assistam lá, não vou falar de novo, assistam lá. A gente falou sobre a arca. O tabernáculo é a mesma coisa. O tabernáculo, o sacrifício, os detalhes. Esse ato dele se levantar e mover conforme a vontade de Deus é um tipo claro de Jesus, porque o próprio Jesus disse que ele se movia conforme a vontade do Pai. E quando diz que ele é o primeiro unigênito de muitos, ele está apontando, inclusive, o que nós nos tornaríamos baseado na crença dele. Que nós também nos tornaríamos tabernáculos andantes. Nós hoje somos templos também. Amém, irmãos? Nós somos templos. Glória a Deus. O templo não é a igreja que você frequenta. Não. Lá é o local de reunião onde os templos se encontram. A gente vai ver, eu acho que lá no capítulo 6 ou 7, sobre que Jesus ele vai numa festa chamada a Festa das Cabanas. Não sei se vocês já leram isso na Bíblia, a Festa das Cabanas, onde o povo saía de suas casas e habitavam em tendas, e eles passavam um período de dias comemorando, então eram várias tendas unidas, e ali eles comemoravam e faziam suas festas. Essa é a igreja. Nós somos templos que nos encontramos. É como se fosse a festa das cabanas. Ou onde a gente vai para cultuar hoje é o encontro dos templos vivos de Jesus. Então, o unigênito da criação, o primeiro que habitou, tabernaculou no nosso meio, ele deu início a um grupo de templos, aos templos móveis dele. Ele é o primeiro de vários templos. Hoje eu sou o templo do Espírito, já é templo do Espírito, a Regiane é templo do Espírito, nós somos templos do Espírito. Igreja é outra coisa. Templo somos nós. Amém? A habitação do Espírito Santo somos nós. Sou eu e você. Amém? Glória a Deus. Então Jesus está dizendo: prazer, eu sou o Verbo, a palavra, a autoridade que fez tudo existir. E essa autoridade que fez tudo existir sustenta tudo e todos nas suas mãos. Olha que maravilhoso, que grandioso Deus é esse, que sustenta até aqueles que não creem nele, que carrega nas suas mãos até aqueles que ofendem, gritam e murmuram, blasfemam contra ele. Ele os sustenta. Ele é tão misericordioso e tão bondoso que ele sustenta até aqueles que os odeiam. E ele fala: prazer, eu sou essa pessoa. Aí você fala: mas você é grande demais. Sim, eu sei que eu sou grande demais. E eu preciso que vocês me enxerguem como eu sou. Então eu sou a luz que clareiam as trevas. Tiram as máscaras, tiram as vendas e deixam vocês nus. Não nus de roupa, mas nus daquilo que vocês mais escondem. E aonde há luz, não pode haver trevas.
e eu vou limpando. E se vocês não fecharem os olhos, se o Espírito Santo trabalhar em vocês, eu serei o primeiro de muitos templos que surgirão. Eu serei o primeiro de muitas habitações do Espírito Santo que vão surgir, e essas habitações serão consideradas e chamadas de minha igreja, o meu corpo, e elas, assim como eu, farão a vontade do meu Pai. E aqueles que fazem a vontade do meu Pai proclamam o reino e vivem isso, aonde são luz aonde quer que vão, aonde quer que passam. É por isso, prestem bem atenção nisso, gente, é por isso que a palavra de Deus, em um certo momento, diz: vocês são a luz do mundo, certo? Não diz isso? Vocês são a luz do mundo, certo? Só que se vocês forem dois capítulos para frente, lá no Sermão do Monte, Jesus deve dizer assim, ó, eu sou a luz do mundo. Aí você fala, mas sou eu ou é o senhor? Aí eu gosto de usar um exemplo, não sei se vocês vão entender. Amém, glória a Deus. Não sei se vocês vão entender. Quem aqui já quebrou uma lâmpada na vida aí? Putz, cara, eu sou campeão disso, pelo amor de Deus. Hoje em dia tá mais fácil, né? Hoje em dia as lâmpadas é de LED, cheio de frescura e não quebra mais, né? Vocês lembram daquelas lâmpadas amarelas que queimava a mão e tudo? Lembra dessas lâmpadas aí? Eu te pergunto, vamos fazer uma pergunta agora. Elas eram frágeis pra caramba, não era? Qualquer coisinha elas quebravam, não é? Elas eram muito frágeis, o vidro era uma porcaria, não serve para nada aquele vidro. Só que nem me fale desse negócio de cerol, doutor Evin. Nem me fale desse negócio de cerol. Essas lâmpadas, elas eram porcaria. O vidro dela era horrível. Mas você comprava essas lâmpadas por causa do vidro delas? Porque o que importava nessas lâmpadas não era o vidro, mas era o que tinha dentro do vidro. Nós nos tornamos luz do mundo quando a luz habita em nós. Quanto mais a luz habita em nós, mais nós nos tornamos a luz do mundo. Porque nós não passamos de seres frágeis, fracos, que se não tomar cuidado quebra, e quebra bonito. Quantas vezes a gente já quebrou nessa vida, não é? Mas quando a luz habita em nós, nós nos tornamos luz do mundo. E aí as pessoas começam a ver Jesus em nós. Então esse primeiro encontro nosso é o nosso encontro com Jesus. Quem é você? Eu sou a luz do mundo, meu filho. Eu te sustento, eu cuido de você, eu sou a luz do mundo. E eu vim clarear e trazer para a luz aquilo que precisa ser transformado em você. É aquela mudança que precisa ser feita, e só é possível quando há luz. Mas para que isso aconteça, e a gente vai ver mais para frente, você vai precisar nascer de novo, você vai precisar romper com aquilo que você criou sobre mim, sobre o que falaram de você, o que falaram de mim para vocês. Talvez é a pergunta que Jesus faria para nós. O que vocês sabem sobre mim? O que falaram de vocês? O que falaram para vocês sobre mim? Não foi isso que Jesus perguntou para os discípulos? O que eles dizem quem eu sou? Não é isso? E vocês? Quem dizem quem eu sou? Você é um profeta. Você, não é? É Elias. E vocês, que foram tocados pela luz, que estão sendo cheios do Espírito Santo, que foram tragos por ele, quem vocês dizem quem eu sou? A gente vai conseguir responder essas palavras quanto mais a gente se aproximar e quanto mais a gente conhecer Jesus. E essa série de encontros vai mostrar isso. E eu acho legal João, porque João ele narra encontros que nenhum outro evangelho narra, para quebrar de fato esse paradigma de falso conhecer sobre Deus e nos trazer a realidade de quem de fato é Jesus. Então ele encontra um mestre da lei, que tem as suas opiniões, que tem os seus pensamentos, e logo de cara ele vira para esse mestre e fala: você precisa nascer de novo, jovem. Aí ele vai até um tanque de Betesda, um tanque chamado Betesda. Lá está um cara que está há 38 anos esperando a ajuda das pessoas para que ele possa alcançar um misticismo que nem de fato acontecia. E aí Jesus está do lado dele, pergunta: o que você quer que eu faça para você? E o cara nem presta atenção, porque está focado naquele misticismo que foi colocado na cabeça dele, que ele acredita naquilo até por muito tempo. E tem muitas pessoas que estão doentes porque estão presas no seu misticismo, mas a luz ela veio.
e ela vai se apresentar a nós, e ela vai se fazer vida em nós. E aí eu queria, gente, de fato, eu queria já começar com o encontro de João Batista com Jesus, mas aí a gente fica para o próximo. E aí o encontro de João Batista com Jesus, quando ele olha para Jesus e tem uma confirmação maravilhosa ali, algo divino naquele encontro de João Batista com Jesus, quando ele batiza Jesus. E aí eu vou tentar já entrar no capítulo 2 também, né? Que aí vocês vão ver que Jesus está numa festa de casamento e acontece um negócio muito louco lá também. E aí a gente vai conversando. O que você está dando risada aí, dona Regiane? Ah, então tá bom. Mas é isso, gente. Deixa eu ver aqui os chats. Tá. As pessoas que foram comentando, né? A gente foi falando. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu acho que você não vai conseguir terminar o João esse ano, não. É muita coisa. É isso que eu falei, não vai conseguir. Você vê, cara, é muito Mas profundo. é muita coisa, é muito profundo, é muito profundo. A gente já está em João o quê? 2, 3 meses? A leitura de João, a gente já está um tempinho já, né? Fazendo o nosso devocional. E quem realmente está fazendo o devocional sabe que é complicado. Mas a nossa meta aí, gente, Vamos em dobrar nome a de meta. Jesus. Vai ter. Misericórdia. Mas nós vamos caminhar, gente. Nós vamos focar nos encontros, mas era necessário que a gente fizesse essa introdução, tá? E a gente vai ter que falar do encontro que João Batista teve com Jesus, que também é um grito claro ali, profundo, maravilhoso. Eu já estou até querendo começar a falar agora, mas deixa para o próximo. E aí depois a gente vai para o capítulo 2, e aí no capítulo 3 a gente já começa a nossa sequência de encontros. Nós vamos conversar do capítulo 3, 4, aí o capítulo 3, Nicodemos, 4, mulher samaritana, 5, tanque de Betesdas, numa sequência de encontros. E aí depois a gente vai tratar do encontro que Jesus teve no particular com seus discípulos no mar, e depois a gente vai ver o encontro que Jesus teve com os fariseus no templo, e aí a gente finaliza com o encontro da mulher adúltera no capítulo 8. Amém? Então vocês fiquem aí, vai ser top, espero que vocês tenham gostado. Bruna, Rodrigo, a Sucena também, a Aline já é nossa também, Vinícius, vocês são sempre bem-vindos aqui, viu? Espero que vocês tenham gostado, voltem e nós vamos crescer junto na graça do Senhor. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Quer falar mais alguma coisa? Não? 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 Então, Foi bênção demais. Muito bom. Deus seja louvado pela sua vida também, Léo, que tem preparado aí esses estudos e a gente tem aprendido muito. amém. Glória a Deus, Vinícius falando aí. A gente já começou a sanar algumas dúvidas. Show de bola. Glória a Deus. Jamie, dá um encerramento, fala alguma coisa e se quiser, olhe por nós. Gente, glória a Deus, que bênção. Eu fiquei feliz que todo mundo que entrou ficou, né, até o final, então isso é bênção demais. Significa que Deus está falando bastante com nós através da vida do Léo. Só gratidão por vocês estarem aqui e também estendendo alguns recados para quem chegou recente. Eu vou deixar gravado, então vai ter um link lá de acesso da gravação. Convidem seus amigos, convidem pessoas, né? Que eu acredito que aquilo que é bom a gente compartilha no grupo. E amanhã eu vou postar um resuminho também lá no grupo pra gente, tá bom? Deus abençoe. Amém, amém. Aí a oração, né? Glória a Deus, Açucena. Deus Você não abençoe quer sua orar vida. para terminar? Que eu orei para começar. É que a Regiane está em movimento, senão eu já ia pegar ela agora para orar por nós. Eu estou vendo que ela está indo embora, mas vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por isso. Obrigado, Senhor, por ser um Deus vivo que habita no nosso meio.
e que através do seu Espírito tem falado conosco. Obrigado, Senhor, por começar esse passeio, essa apresentação na qual nós necessitamos para crescer no Senhor. Nós somos gratos por isso, Senhor. Continue conosco, continue falando com a gente. E que esses encontros, Senhor, seja tão marcante a ponto de queremos fazer parte disso. Possamos ser impactados, Senhor. Possamos tomar decisões conforme a tua vontade e o teu querer, e que possamos ser tabernáculos do seu Santo Espírito nessa terra. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Abençoe a todos, que todos tenham uma excelente noite, Senhor, uma excelente semana, que seja tudo para a honra e glória do teu nome, e que na próxima terça, Senhor, o Senhor mais uma vez se faça presente, cresça em nosso meio e fale em nossos corações através da sua palavra, porque o Senhor é a palavra de Deus, e assim nós acreditamos, te louvamos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, gente. Fica com Deus.